Olá, pessoal. Eu me chamo Patrícia, sou aluna de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá e vou fazer a apresentação do trabalho da disciplina de Pedagogia em instituições não escolares. Então, a proposta desse trabalho era analisar em alguma instituição como que é feito o trabalho em relação à questão educacional. Se é incentivo, se não é incentivo, como que essa empresa ou essa instituição se organizam, se estabelece em relação aos seus funcionários sobre a educação. Então, no caso da apresentação do meu trabalho, a análise foi feita da empresa Prudential, que é uma empresa que se localiza no bairro de Botafogo, e ela é considerada a maior empresa de seguro de vidas no Brasil. Essa empresa existe desde 1998, mas a história dela começou bem antes, há mais de 140 anos, nos Estados Unidos, sendo uma subsidiária da Prudential Financial. Então, aqui no Brasil, ela trabalha só com seguros de vida, mas nos Estados Unidos eles trabalham com outros segmentos também e é uma empresa muito renomada, é uma multinacional bastante renomada. Mas antes da gente fazer a análise específica da empresa, de como a instrução acontece na empresa, a gente vai fazer uma relação antes com a teoria e vamos falar um pouquinho sobre organização moderna e organização hipermoderna. Então, para a gente caracterizar como que as relações acontecem dentro dessas organizações, eu vou considerar aqui alguns aspectos, como mediação econômica, mediação política, mediação ideológica e mediação psicológica. Então, dentro de uma organização moderna, a gente pode entender que na mediação econômica, uma organização moderna, ela tem uma relação com a clientela clássica. E essas organizações modernas, elas não oferecem vantagens econômicas que sejam significativas para os seus trabalhadores. Já na mediação política, existe um sistema de decisões que é centrado na figura dos chefes. E esses chefes, eles atuam como os representantes, como, digamos assim, os detentores das regras dentro dessa empresa. Os chefes é que são responsáveis por passar e por cobrar o cumprimento das regras dos funcionários. Na mediação ideológica, a gente pode entender que os trabalhadores, eles em geral, são desqualificados e que com isso são construídos mecanismos de controle interno. Através da mediação psicológica também, as organizações elas buscam apoios de aparelhos ideológicos, como a família, a sociedade, a escola, e isso faz com que, de certa forma, os funcionários eles se conformem daquela situação em que eles estão vivendo. Já na mediação psicológica, a gente pode entender que nas organizações modernas há uma estrutura paternalista. E a dominação psicológica e o controle, eles são exercidos através desse chefe, que é quem detém lá o poder das decisões e que faz o controle das regras. E acontece um objeto de identificação, projeção e introjeição dos trabalhadores. Muitas vezes, isso pode se tornar alvo de relações de submissão e de revolta. Em contrapartida, nas organizações hipermodernas, a gente vai ter algumas características um pouco diferentes em relação a esses mesmos tópicos. Numa organização hipermoderna, a mediação econômica, ela já vai apresentar salários mais altos, ela apresenta para os funcionários chances de subir na carreira, a educação é permanente e os trabalhadores costumam aceitar bem esse tipo de mediação, porque como eles têm um subsídio financeiro maior, eles aceitam de uma maneira melhor também o trabalho excessivo que muitas vezes distancia esses profissionais da vida pessoal deles. Na mediação política, o sistema continua sendo decisório, a economia controlada, impessoal e distante, e os trabalhadores eles não têm domínio sobre isso. Na mediação ideológica, as principais transformações que acontecem nas organizações, elas estão relacionadas a produzir uma ideologia conformista. Então, dentro da empresa é apresentado quase que uma religião que precisa ser seguida dentro dos padrões, com as regras, com toda a ideologia, e o funcionário ele vai se submeter a essa religião, digamos assim. E a mediação psicológica, em geral, o trabalhador ele não se identifica com as pessoas, mas ele se identifica com a empresa. E embora essa empresa faça muitas exigências, em muitas situações, ela acaba proporcionando prazer para esse funcionário, que são trazidos pelas conquistas
que podem ser remuneradas ou não, e isso traz uma sensação de dominar clientes, dominar colegas e de se superar. Bom, então, dadas essas características teóricas de como as mediações acontecem nessas organizações, a gente vai fazer agora uma análise do modelo da formação de treinamento desses funcionários na empresa que eu já mencionei, que é a Prudential. Então, nessa empresa, quanto à questão educacional, a própria empresa ela tem uma política de construir programas de treinamentos com o objetivo de desenvolver os funcionários nos mais variados aspectos possíveis, tanto nos aspectos pessoais quanto profissionais, e eles buscam implementar esse tipo de coisa na empresa. Então, eles querem desenvolver os funcionários e, ao mesmo tempo, fazer com que esses funcionários deem esse retorno para a empresa, ideias que possam ser implementadas para melhorar o dia a dia do trabalho, para melhorar a produtividade e por aí vai. A empresa também tem como lema que, mais do que oferecer um trabalho, um emprego, eles têm por objetivo estimular o aprendizado e o crescimento profissional. E uma outra ação que a empresa tem é reconhecer esses profissionais a partir do momento em que eles conseguem implementar e fazer a diferença no dia a dia, tanto social quanto da própria empresa. Eles são premiados com iniciativas e projetos que façam essas melhorias. Uma coisa bem importante, bem relevante a ser mencionada sobre essa empresa é que no ano passado, em 2019, a Prudential do Brasil foi anunciada uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. E essa premiação foi feita pela Great Place to Work. A Great Place to Work é uma consultoria que certifica e reconhece os ambientes positivos de trabalho, e ela faz essa certificação em mais de 60 países. E outra coisa interessante também é que a Prudential do Brasil ela foi, pelo 10º ano consecutivo, colocada nessa lista dos melhores lugares a se trabalhar no Rio de Janeiro. A empresa também, além de toda essa política educacional, com treinamentos específicos e incentivo à formação, oferece outras características que são bem interessantes para o funcionário, como, por exemplo, um projeto de bem-estar com sala de massagem, com incentivo às atividades físicas, vacinação dentro da empresa, ônibus para os funcionários. Eles também têm uma política de trabalho com horário flexível, tem sala de amamentação para as mães, e eles oferecem um dia de folga no aniversário. Eles buscam dessa maneira incentivar os profissionais e fazer com que eles se sintam valorizados no mercado de trabalho. Eles também têm pacotes de benefícios, e uma outra política que é muito interessante da empresa é em relação ao que já foi dito, de formar melhores pessoas, não apenas para a empresa, que implementem isso não somente no local de trabalho, mas que eles levem isso para a sociedade em geral. Então, esses funcionários também são premiados através de um programa de adaptação com treinamentos técnicos e comportamentais, recebem auxílio de cursos, têm participações em treinamentos internacionais, e visando a melhoria do todo, a melhoria do entorno em que eles estão, essa empresa também tem um projeto de premiação para jovens comunitários. Esse projeto ele começou nos Estados Unidos, que premia uma grande quantidade de jovens que conseguem implementar inovações no seu entorno, e isso foi trazido aqui para o Brasil também. Então, anualmente acontece essa premiação desses jovens que conseguem impactar de forma positiva o ambiente em que eles vivem. Bom, então, agora, para terminar, a gente pode entender que do que foi dito em relação à teoria e do que foi observado em relação à prática que acontece na empresa,
O processo de gestão das pessoas dentro dessa empresa, ele é voltado para a formação dos profissionais, para a formação dos trabalhadores, porque eles são sempre incentivados a progredir, a estudarem, a crescer potencialmente como cidadãos, como pessoas para a sua própria vida, no seu íntimo, e que implementem essas melhorias no seu entorno. Esse tipo de política é muito interessante porque isso promove a autoestima, isso traz uma sensação de inclusão de todo mundo e gera impacto, como a gente pode ver aqui, transformando a realidade. Então, assim eu termino a apresentação do meu trabalho.